Aleluia. Quem crê que Deus fala contigo? Aleluia. Deus tem coisas grandes na nossa vida, gente. O problema é que nós mesmos, muitas das vezes, não acreditamos. E quando nós não acreditamos naquilo que Deus tem para nós às vezes deixamos de receber. Porque Deus, Ele é maravilhoso, mas Ele também é fiel em tudo que Ele fala. E para que nós venhamos a participar desta palavra fiel que sai da boca de Deus, nós temos que buscar intimidade com Deus. E a maior intimidade com Deus é quando você reconhece a sua própria pessoa, o seu próprio eu, quem é você, o que está acontecendo com você. Eu vou estar lendo para ganhar tempo e os irmãos vão entender o que Deus me deu para esta noite, amém? Vamos ler Isaías capítulo 6, vou ler alguns versículos aqui, a partir do início. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Isaías: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido e amado, eis aí tua palavra, Senhor, poderosa, Pai. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor, Pai, possa falar através de mim nesta noite. Que o Senhor possa revelar, Senhor, a mim primeiramente, mas também a tua igreja, Pai, a tua vontade, o teu querer, a tua glória, toda a palavra que o Senhor tem para nós, ó Pai, de forma, Pai, que venhamos a entender, Senhor, a tua vontade em nossas vidas. Pai, nos revela nesta noite, ó Pai, o teu querer. Faça a tua vontade prevalecer neste lugar, para a honra e glória do teu nome. Amém, igreja? As palmas louvam ao Senhor, podem sentar glorificando em nome de Jesus. Aleluia. Igreja, essa semana que passou agora, se eu não me engano, né, eu e minha esposa estavam entrando, né, numa conversa sobre Isaías, e algumas coisas vão sendo reveladas para nós. E o que acontece em nossas vidas hoje, igreja? Isaías, quem era Isaías? Para vocês entenderem a palavra de Deus. Isaías é um dos maiores profetas da Bíblia. Ele escreveu aqui o seu livro, né? O livro de Isaías, ele tem 63 capítulos, não é isso? 66 capítulos. Dizem que Isaías escreveu uma pequena Bíblia, porque no começo de Isaías até o fim, ela conta desde o começo da humanidade até os últimos dias da humanidade. E eu estava conversando com minha esposa que Isaías, ele começa o texto do livro de Isaías profetizando. Então, se podemos observar que no início do livro de Isaías, ele já começa profetizando, provavelmente ele já era profeta antes de começar a escrever. Mas se por um acaso Deus chamou ele ali naquele exato momento, nós podemos entender que ele é um homem completamente abençoado por Deus, ele era usado por Deus e já estava profetizando, porque ninguém que não é de Deus não vem profetizando. Deus não vai permitir uma pessoa, até pode, mas, né,
conhecimento. Aqueles que estão aqui dentro, qualquer um Deus poderia usar aqui dentro, porque vocês ouvem a palavra, vocês conhecem a palavra, vocês sabem quem é Deus, mas o problema é que nós conhecemos Deus muito de ouvir falar. E porque nós conhecemos muito Deus de ouvir falar, nós até agimos conforme a palavra de Deus diz e conforme Deus até nos diz. Se Deus manda você profetizar, você vai profetizar. Se Deus vai falar para você fazer alguma coisa, você vai fazer alguma coisa. Porque o poder de Deus, aleluia, a palavra dele é lançada e ela vai cumprir tudo aquilo ali que foi determinado. Então eu quero dizer, igreja, que olhando para Isaías, aqui pelo começo do livro de Isaías, ele era como nós, homens e mulheres que praticam a palavra de Deus, que ouvem a palavra de Deus, mas aqui no capítulo 6, ele nos revela algo precioso que mudou a minha concepção, como é que eu vou falar assim, a forma de eu entender quem era Isaías. E vocês vão entender o que aconteceu aqui. Isaías vai falar assim, ó, aleluia. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aleluia. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu vou explicar aqui o que veio ao meu coração, o que nós entendemos com essa palavra. Isaías está profetizando as palavras de Deus desde o capítulo 1 até o capítulo 6. Mas no capítulo 6 os olhos dele contemplaram a Deus. Contemplaram o Senhor, ele pôde ver o Senhor, como ele diz aqui. E quando ele viu o Senhor, aí parece que algo moveu dentro dele. E ele reconheceu que ele era um homem falho. Pensa bem, igreja, onde eu quero chegar com essa palavra. Isaías estava profetizando a palavra de Deus desde o capítulo 1, mas no capítulo 6, a qual não temos uma dimensão de tempo, se foi diretamente do capítulo 1 até o capítulo 6, ou se ele está profetizando aqui, depois foi para lá profetizar lá, mas a palavra vai dizer que ele está profetizando desde o capítulo 1. Mas no capítulo 6 ele pôde contemplar o Senhor. E aí ele reconheceu quem era ele. Um homem de lábios impuros. O que isso veio até o meu coração para trazer para a igreja nessa noite? Muitos de nós, não, eu sou santo, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, eu faço e acontece, e eu ajo assim. E Deus está vendo que está tudo bom, porque está indo tudo conforme a gente entende que a palavra tem que ir. Mas esse homem aqui, ó, que falava o que Deus mandava, reconheceu a falha dele. E o que eu quero trazer para a igreja nesta noite é o que é que nós ainda não reconhecemos em nós, que nós precisamos reconhecer, para que nós venhamos aqui, ó, como ele pôde contemplar a Deus. Aleluia! Talvez ele chegou numa íntima santidade com Deus, do capítulo 1 até o capítulo 6, a qual todos nós queremos. Quem não quer uma intimidade maior com Deus? Quem não quer um dia poder contemplar a Deus com seus próprios olhos? Quem não quer sentir a presença de Deus de uma forma a qual não vai te deixar parado, não vai te deixar quieto, mas vai te movimentar, vai fazer algo acontecer na tua vida? O problema, igreja, é que nós estamos vivendo um dia de cada vez, mas nós não estamos verdadeiramente esperando Deus na nossa vida. É como se fosse assim, ó, em algum momento Deus vai vir, eu estou na igreja, eu vou, acabou. Mas será que vai ser exatamente assim para todos? A palavra de Deus vai dizer que naquele grande dia nós vamos nos surpreender com quem nós vamos ver lá na glória. Então nós temos que parar e pensar um pouquinho. Será que estamos agindo conforme Deus quer? Será que estamos fazendo a vontade de Deus? Será que estamos acertando com os nossos atos? Lá na congregação,
chega a ponto de um homem andar desse jeito? Como é que acontece isso na vida de uma pessoa, a ele chegar a esse estado? E eu falando, Senhor, fala comigo, o que eu posso fazer? Porque eu conheço a tua palavra e eu sei que o Senhor veio para esses. Mas a maioria das pessoas olham esses homens com maus olhos e muitos repreendem esses homens ou até mulheres, se for o caso, se agir talvez como ele agiu dentro da igreja. Conforme houve louvores, ele começou a soltar som dentro da igreja, pastor. Mas se você não prestasse atenção, você ia achar que ele estava dando gritos. Mas não, quando você parava e prestava atenção, ele estava glorificando. Estou toda arrepiada aqui, igreja. Se prestasse atenção, pastor, nos gritos dele, ele fazia aleluia, assim, mais ou menos assim, desse jeito, de forma que você tinha que prestar atenção. Mas se você tivesse desligado, talvez ia achar que ele estava atrapalhando, porque ele estava mal vestido, não estava cheiroso, estava ali dando certos gritinhos em alguns momentos. E eu falando com Deus, Deus, por que nós temos uma visão tão limitada? E Deus no meu coração só estava bradando, eu vim para esses. Eu vim para esses. Cristo veio para a ovelha perdida da casa do Pai. Ele mesmo vai falar na tua palavra, os sãos não precisam de médicos. Ele vem para os necessitados, aqueles que se encontram em uma forma debilitada, pobres ali, os pecadores, os enfermos. E muitos de nós estamos nos afastando desse povo que precisa de nós. Homens e mulheres que se diz santo, cristãos. A palavra de Deus, ele vai nos ensinar, igreja, através dessa palavra, que nós não nos conhecemos por completo. Eu digo por mim, porque se Isaías, profeta de Deus, reconheceu, pobre de mim, que vou perecendo, homem que estava profetizando desde o capítulo 1, as palavras de Deus, quanto mais eu não vou reconhecer que sou pobre, miserável, necessitado desta graça maravilhosa de Deus. Quantas das vezes eu me pego a pensar, nossa, eu tenho que orar mais, eu tenho que jejuar mais, eu tenho que buscar mais a Deus, eu tenho que fazer mais isso, eu tenho que fazer mais aquilo. E em vários momentos de nossa vida a gente só fala, eu tenho que fazer, mas cadê o fazer? Cadê a ação? Cadê o mover? Igreja, não é tempo de ficar parado, não é tempo de ficar sem fazer nada, não é tempo de se movimentar, é tempo de agir, é tempo de buscar a face de Deus com mais santidade, é tempo de orar mais, é tempo de jejuar mais, é tempo de fazer aquilo que você sempre pensou em fazer e não consegue, talvez por limitações, talvez por dificuldades, ou muitos talvez por vergonha. Mas se o profeta reconheceu que ele ali, não estava, mesmo fazendo a vontade de Deus, não estava na presença de Deus como devia, quem sou eu para dizer da minha própria vida? E Deus está me trazendo esta palavra hoje, igreja, para que nós venhamos a reconhecer. Graças a Deus estamos aqui na casa do Senhor, mas o que é que está faltando em nós? O que é que está faltando em nós? Vocês já pararam para pensar? A vida que estamos levando agora é o suficiente para sermos salvos? Ah, pastor, eu vou ser salvo porque eu não faço mal a ninguém. Tiago vai dizer que aquele também que deixa de fazer o bem peca. Então não adianta você só não fazer mal para ninguém. Quantas vezes eu pregava a palavra, evangelizando, panfletando, e ia lá falar para uma pessoa,
tudo certo. Pessoas que está trocando, está deixando pessoas qualquer subir em cima do púlpito. Eu dou honras e glórias a Deus aqui, ó. Pastor, deixa que as pessoas subir direcionadas pelo Espírito Santo. Quem sobe aqui em cima, aqui, ó, pessoas que estão ali ó, sendo tratadas por Deus. E temos visto Deus agir nesta casa constantemente. Deus, Ele é amor, igreja, mas Ele também é fogo consumidor. Tem gente que fala aí, não, Deus não mata não, Deus mata sim. Quem é que mata? É Deus ou o diabo? O diabo não faz nada se Deus não permitir, igreja. Olha lá, Jó lá, ó, tá vendo o servo Jó lá? Pode tocar nele, mas não tira a vida. Se Deus não permitir, o diabo não faz nada. E tem gente aí que está com mais medo do diabo. Ou melhor, está com mais medo do diabo, pensando que o diabo está levando para o inferno e está deixando Deus de lado. Aleluia, Isaías capítulo 1, igreja. Olha só o que está escrito aqui, ó. Isaías capítulo 1, verso 2. Ouvi, ó céu, e presta ouvido tua terra, porque fala o Senhor, criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a sua manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento do meu, não tem conhecimento, meu povo não entende. Ai da nação pecadora. Isaías aqui no começo do livro já está mostrando até os animais, pastor. Os animais, ele conhece o seu possuidor, ele sabe ali onde está a comida, ele sabe aonde o dono coloca as coisas, o que ele tem que fazer, mas nós, povo de Deus escolhido, não sabemos nada. Nós estamos andando segundo as nossas próprias vontades. Ah, hoje está frio, não vou para a igreja não, Deus entende. Ah, hoje eu não vou para fazer isso não, Deus entende. Deus é bom. Deus não vai fazer nada de mal não. Deus não vai fazer nada de mal não? Não, pode até ser que não, pastor. Sabe por causa de quê? Porque nós sofremos pelas nossas próprias concupiscências. É os nossos pecados que nos condenam. É os nossos pecados que nos afunda. É os nossos pecados que têm nos afastado de Deus. E nós, muitas das vezes, achamos que está tudo bem, porque as misericórdias de Deus estão nos alcançando. Você já viu quando o joelho está dobrado de dia e de noite pela minha e pela tua vida? Você já reparou que hoje você pode estar de pé pelas misericórdias de Deus, talvez por causa de uma unção recebida, talvez por causa de uma oração no altar, talvez porque, aleluia, ainda há esperança para você e para mim. A palavra de Deus vai dizer que enquanto há fôlego de vida há esperança. Aleluia, então glorifica a igreja. Pode glorificar a partir de agora, porque neste momento há fôlego de vida em você. E se nesse momento você glorificar a Deus, e se entregar a Deus por completo e falar: meu Deus, eu reconheço a minha falha, eu reconheço o meu pecado, Pai, eu sei que eu sou fraco, meu Pai, mas em Ti eu sou mais do que vencedor. Me ensina, meu Pai, me ajuda, me dá força. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por isso as misericórdias dele estão nos alcançando até agora. Deus, ele quer ver cada um de vocês pronto e preparado para aquele grande momento a qual seremos reunidos
A palavra vai dizer que seremos reunidos debaixo das asas do Senhor. E ali não haverá mais choro, não haverá ranger de dente, não haverá mais dor, não haverá nenhum problema, porque Deus cuidará de nós, seremos transformados, igreja. Igreja, está difícil aí fora, está difícil, mas vai piorar. E se você por um acaso pensou, poxa, está difícil buscar a Deus por causa dos problemas lá fora, mas vai piorar. O diabo nem começou ainda a botar as garrinhas dele de fora não, igreja. Eu creio que não começou nem os princípios das dores. Eu creio, sabe por quê, pastor? Sabe por que eu creio? É um pensamento meu. Eu estou vivendo muita vontade, pastor. Para muitos está difícil. Mas quantos estão por aí vivendo da forma que quer? Porque a palavra do Senhor vai dizer que haverá dias que pedirão a morte e não acharão, pastor. Está ali no meio, está no caminho. E aí? Será que vamos esperar chegar o momento mau? Ou vamos nos preparar para o momento bom? Existe, os pré-tribulacionistas, o outro tribulacionista lá também tem duas colocações. Uns que aceita e entende que Jesus vai vir nos buscar antes da grande tribulação. Tem outros que diz que a gente vai passar pela tribulação, mas um sábio falou assim, eu vou falar para você assim, você está preparado se você vai vir antes ou depois? Ele quis dizer assim, não importa se Jesus vai vir te buscar antes ou depois. Não importa, para Deus não. Importa se você está preparado para a vinda dele. Porque Jesus, a palavra de Deus vai dizer que nós seremos guardados. Se vai ser no esconderijo do Altíssimo, se vai ser em algum lugar, eu não sei como Deus vai nos guardar. Se Ele vai tomar a gente para Ele, se Ele vai tomar a gente para um lugar separado, não sei como. A palavra de Deus fala que seremos guardados. Mas e aí, estamos preparados para quando Ele vier? Ele vai vir. Por tudo que já aconteceu na palavra, nós cremos que Ele vai vir. Agora, a palavra, ela vai nos exortar de dia e de noite, orai sem cessar. Buscai a minha face, orai uns pelos outros, fazei o bem, pregai o meu evangelho a toda criatura. A palavra de Deus, ela é colocada para nós, é um livro de regras para nós. É como se você nunca fez um bolo, você vai pegar ali, o livro de receita e vai lá ver, esse livro de receita aqui vai dizer, ele é assim, é aqui. Tá aqui, achei, livro de receita, tem que fazer assim, e aí o bolo vai sair bom. Se nós não seguirmos esse livro de receita, no final o bolo não vai ficar bom. A palavra, quando diz lá das 10 virgens, vai falar que as 10 eram virgens. O que entendemos como virgens? Todas elas estavam ali predispostas a ser salvas, a igreja. Só que nem todas as virgens estavam preparadas. O que eu entendo com isso? Todos nós estamos aqui, prontos para ser salvos. Mas será que todos nós estamos preparados? Eu já fiz uma pergunta aqui dentro da igreja. Se eu fizer de novo, eu sei que eu não vou ser respondido, pastor. Se eu falasse aqui, quem está pronto para subir agora, alguns vão falar, agora não, peraí. Nós temos que estar preparados, igreja, para subir ontem. Ainda que nós temos filhos, esposa, esposo, casa, trabalho, parentes,
e quem mais está na nossa vida, talvez dependendo de nós. Mas se Jesus te chamar agora, se Jesus te chamar agora, eu tenho meus filhos, tenho minha esposa, lá em casa, lá, né? Mas se Jesus me chamar hoje, ó, cheguei ali fora. Ninguém quer subir agora, mas temos que estar preparados para subir. A palavra de Deus vai dizer lá, né, para o rei Ezequias, né? Põe tua casa em ordem, que dessa cama você não vai se levantar. Ele tinha bagagem. Será que nós estamos tendo bagagem com Cristo? Para chegar e dar tempo de virar no canto da parede, meu Senhor, olha quanto eu fiz por ti, pela tua obra, pelo teu nome. Volta lá, Isaías, ele tocou aqui uma lembrança aqui, né? Ele tem bagagem, ele me lembrou aqui, ele tem bagagem. Vai lá, fala para ele que eu vou dar mais 15 anos para ele. E Deus ainda foi bom, bota a tua casa em ordem. É igual eu falei uma vez para minha esposa, eu estava passando mal. Aí eu falei para ela assim, esposa, se eu não acordar amanhã, na época tinha, hoje está furado no bolso. Tem um trocadinho no bolso do paletó, né? Tem um trocadinho lá, você já sabe a senha do banco. Se eu bater, se eu não acordar amanhã, eu estava passando mal mesmo. Já comecei a deixar as coisas em ordem. E aí, quando não dá tempo de fazer nada? Às vezes você está ali, né, escondendo aquele dinheirinho ali, vou esconder não, vou esconder sem a mulher saber, senão a mulher vai querer gastar, né? Não são todas, né? Mas o homem, se a mulher esconder, né? Vamos falar dos dois, né? Às vezes a mulher está fazendo um pezinho de meia, o marido não sabe porque pode querer gastar, né? Ou vice-versa, aí não deu tempo nem de avisar. Não deu tempo nem de avisar que tem aquele trocadinho ali, ó, separado. Eu não, graças a Deus, minha esposa sabe minha senha, ela conhece tudo ali no meu telefone, tá ali, e qualquer coisa é com ela mesmo. Já falei, tem um cartãozinho ali, tá ali, qualquer coisa pega e usa. Vou usar agora então. Agora não, segura aí. Deixa Deus te usar agora não. Pode aprender não. Caiu o negocinho aqui, né? Igreja, às vezes a gente brinca, mas o negócio é sério. Estou todo arrepiado aqui. A questão é, igreja, nós brincamos, nós nos divertimos, mas nós sabemos que a palavra do Senhor é séria. O problema é que muitos de nós saímos da casa do Senhor, parece que não somos mais cristãos. Muitos de nós, quando chega, eu acho que a coisa mais triste, pastor, que eu já ouvi, é a pessoa virar para uma pessoa que nós conhecemos como cristão e pessoa usada por Deus, e você falar para aquela pessoa ali é de Deus, a pessoa falar assim, aquela ali, você está enganado sobre aquela pessoa ali. Eu já ouvi isso de muitas pessoas. Se alguém já ouviu de mim aí, ó, pode chegar e falar, porque eu tenho que me consertar. Se alguém está falando de mim aí por trás, eu tenho que saber por quê, e se eu estiver errado, eu vou me redimir, eu vou pedir perdão, eu vou me consertar. Porque às vezes a gente erra sem saber. Tem gente até que se você deixar de dar a paz do Senhor, para essa pessoa você está errado. Uma vez eu até comentei com uma pessoa, às vezes eu passo de carro aqui, só que meu carro está cheio de material de trabalho, não dá para dar carona a qualquer um. Quando eu boto minha esposa, minha família ali, fica apertado. Mas às vezes eu estou com caixa, coisas do tipo. Aí às vezes eu vejo pessoas ali no ponto, não tem como dar carona, mas eu vejo pessoas olhando. Eu dou uma buzinadinha e sigo. Vai adiantar parar e ficar dando desculpa para a pessoa, né? Mas aí tem gente que pensa, poxa, presbítero da casa do Senhor, eu estou atrasado para o trabalho e nem me deu uma carona. Não vou nem dizer, né, que o tempo que essa pessoa deixou de ganhar indo mais cedo para o ponto, né, o negócio do tempo aí é legal.
temos que administrar nossa vida e nosso tempo, igreja. O problema é que muitas pessoas, para te apontar, tem muitos, mas para entender suas razões, suas convicções, suas necessidades e dificuldades, são poucos. Mas todos nós temos nossa vida, nosso cotidiano. Quem sabe da nossa vida é Deus, quem justifica a cada um de nós é Deus. Mas precisamos sempre estar bem perante o povo. Imagina, um profeta de Deus vem para profetizar, ninguém vai dar atenção a ele, porque lá fora o nome dele está na boca de todo mundo mal falado. Não tem como. Nós também aqui, todo mundo que está aqui dentro aqui, nós somos ovelhas da igreja do pastor Amarildo Ramos. Qualquer um de vocês que forem mal falado lá fora por algum motivo, quem vai receber o ataque principal vai ser o pastor. Por quê? É a ovelha do pastor Amarildo. Eu já ouvi isso lá fora, pessoas falando. E aquele rapaz ali é da igreja de fulano do pastor. Não fala nem o nome da pessoa. Aquele ali é a ovelha do pastor. Aquele ali é da igreja do pastor tal. E aí, às vezes, a gente escandaliza o nome de Deus, o nome da casa do Senhor, o anjo da igreja que foi colocado, por causa de um erro que nós cometemos. Então, como o pastor falou aqui, nós estamos rodeados pelos anjos. Ao nosso derredor está os inimigos querendo te acusar. E eu vou dizer, se você errar, o anjo não vai impedir o demônio de blasfemar, não, de caluniar, não. Porque Deus é justo. Deus é justo. Aquela passagem, pastor, quando o diabo foi junto com os filhos de Deus para lá em Jó, para poder falar com Deus, Deus se antecipou a ele. A palavra vai dizer que Deus vira para o diabo e já fala assim: de onde vens? Eu vim de rodear e passear pela terra. E se você buscar profundo essa passagem, ela vai ensinar o seguinte: quem rodeia e passeia em algum lugar, ele é dono daquele lugar. Davi, quando pegou, ele estava passeando em cima lá do seu terraço lá na sua casa. Quem rodeia e passeia por algum lugar, porque ele é dono. Eu rodeio e passeio o meu quintal, porque é meu, eu posso rodear e passear por ele. Então, quando ele falou para Deus ali, eu vim de rodear e passear pela terra, qual é a primeira colocação? O mundo está em pecado, quem jaz no mundo é o maligno, mas quem manda lá no pecado, no pecador lá, é o diabo que está mandando. Ainda que só faz se Deus permitir, mas ele tem legalidade. Aí, por isso que Deus, pastor, já se adiantou a ele e falou assim: tem visto meu servo Jó? Sabe por quê? Eu creio dessa forma que o diabo subiu perante aos pés do Senhor para acaluniar todos aqueles que estavam pecados. São tudo meu, tudo errou, tudo pecou, está tudo fazendo o que eu quero. Só que Deus, na sua infinita misericórdia e sabedoria, ele já quebrou o diabo logo ali. Tem visto meu servo Jó? E quebrou ele. O servo Jó? Sim. Homem direito, homem fiel, faz tudo que é certo e tal. Também você tem dado tudo para ele. Olha só, o diabo querendo caluniar o homem justo. Você está achando que é só por causa disso? Vou te mostrar que ele é fiel. Vai lá. Toca em tudo que ele tem, mas não tira a vida dele. E outra coisa, pastor, que essa semana foi acordado durante essa linha de pensamento. Morreram os filhos, morreram os animais, perdeu as casas, perdeu tudo que tinha. Mas a mulher não aconteceu nada com ela. Sabe por quê? A palavra do Senhor vai falar que unir-se-á o homem e a sua mulher será uma só carne. Quando Deus falou, pode tocar em tudo que ele tem, mas não toque na carne dele, a mulher dele foi guardada. Isso também se refere a nós. Se nós errarmos, o nosso cônjuge também sofre. Se nós sofrermos por alguma coisa, o nosso cônjuge também pode sofrer. Mas se um de nós estiver ali firmado no Senhor, a palavra do Senhor também vai falar que um santifica o outro. E assim nós somos guardados.
E que nós venhamos a ser dentro do nosso lar, se não os dois, o marido e a mulher, um dos dois pelo menos firme na presença do Senhor, para que, como diz a palavra, senão os vossos filhos não nasceriam impuros. Mas por causa da fidelidade de um, seus filhos nascem santificados, santos. E assim Deus tem agido na nossa vida, igreja, de várias maneiras, a nos colocar em pé, firmes, para louvar e glorificar o nome do Senhor. A palavra do Senhor é essa para terminar. Viva em santidade, ande em santidade, faça tudo que agrade ao Senhor. Mesmo que você se exceda um pouquinho, como diz a palavra, se te chamarem para andar uma milha, vai 2. Mas se for para a glória de Deus, quem está ganhando somos nós. Faça a vontade do Senhor. Pergunte ao Senhor: Pai, aonde eu posso melhorar? O que eu posso fazer para ser melhor? Como eu posso ser melhor? E eu sei que Deus fará maravilhas nas nossas vidas. Aleluia. Amém, igreja? Porque Ele já tem feito. Porque senão você não estaria aqui hoje. Vocês aqui estão todos conseguindo me ver. Vocês todos aqui têm boca e podem falar, podem glorificar a Deus pela vida que vocês têm. Vocês podem louvar a Deus. Vocês podem raciocinar. Muitos por aí não conseguem fazer isso. Mas eu já vi muitos que não conseguem e ainda tentam. E nós que temos toda a saúde, por que não fazer de bom grado? Então adoremos o Senhor em tempo e fora de tempo. Porque coisas maravilhosas Deus tem guardado para nós. Amém, igreja? Agradeço a minha oportunidade, as palmas do Senhor.